Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Vascular, o podcast da Regional do Rio de Janeiro, da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, onde nós sempre trazemos informação de qualidade sobre saúde, sobre bem-estar, sobre inovação, sempre com convidados super selecionados. Gente, a convidada de hoje, ela é mineira, assim como eu. Ela tem um quê de poeta, tem uma sensibilidade muito grande. Ela adora um café e ela faz parte do Pelvic Team. Eu te agradeço muito a sua presença, Joana Storino. Seja bem-vinda ao nosso episódio do Café com Vascular. Muito obrigada, Juliana. É um prazer enorme. Inclusive, aqui a gente está em casa, né? Tomando um cafezinho. É verdade, sinta-se em casa. Espero que seja uma conversa leve, né? Sim. Dentro de um contexto científico. Eu acho que é interessante trazer também essa leveza, enfim, para a nossa especialidade. Você, Joana, foi chegando como uma mineira, aos pouquinhos, foi conquistando. Agora, sempre quando a gente pensa em dor pélvica, em varizes pélvicas, a gente já associa ao seu nome ao Pelvic Team. E eu acho isso sensacional, porque até um tempo atrás, até hoje em dia, nós mulheres, quando falavam em tudo de dor pélvica, região pélvica, sexualidade, era muito cheio de tabu, pecado. A gente não pode falar dessas coisas. E a mulher muitas vezes ia sentindo dor, ia piorando a sua autoestima e não procurava ajuda. E como você mesmo fala, o que a gente não procura, a gente não ajuda a tratar, com essa nova linha de avaliação da mulher, isso tudo está mudando bastante, com isso de mais diagnóstico de varizes pélvicas e da saúde feminina mesmo. Eu queria que você falasse para a gente, Joana, em termos amplos, o que são essas varizes pélvicas que vocês tanto pesquisam? Então, esse é um tema que acho que a gente se identifica muito. Eu tive o privilégio, tenho isso como um privilégio, de encontrar mulheres, né, médicas, que também se interessam por isso. E a gente acabou ali unindo forças mesmo para conscientizar, para pesquisar e aprender juntas. Então, eu fico muito feliz que esse movimento esteja acontecendo. Eu acho que ele é um movimento que está no início, né? Não adianta diagnosticar, sendo que a gente encontra tanta barreira para tratar também. Então, junto com a sociedade, existe também esse projeto do Pelvic Team, né? Para inclusão no rol da ANS, da codificação de tratamento de varizes pélvicas, que na verdade é a mesma doença no homem, conhecida como varicocele, existe a codificação. Então, essa é uma questão, assim, um impasse verdadeiro e que nós estamos dispostas a enfrentar também. Agora, o que são as varizes pélvicas, né? São veias dilatadas, insuficientes, então o sangue ele fica como se fosse represado na região pélvica mais inferior do abdômen, gerando muitas vezes dor pélvica crônica, que é uma dor que dura meses, é uma dor que geralmente piora no final do dia, após ficar muito tempo sentado ou em pé. Então, existem alguns pequenos detalhes que na anamnese mesmo você consegue, né, entender que aquilo ali não é uma dor de outra origem, por exemplo, a endometriose. Endometriose, né? É um diagnóstico diferencial, né? É um diagnóstico diferencial. Se a gente pega hoje dor pélvica crônica, nós temos que 10% da população feminina em algum momento da vida terá. Desses 10%, 30% é devido à desordem venosa pélvica. Em primeiro lugar está a endometriose. E pegando o histórico, a gente sabe, há 15 anos não se falava em endometriose. Mais ou menos. Então, e varizes pélvicas, então, muito menos, né? Muito menos. Então, a gente está nesse movimento multidisciplinar, que eu acho que é uma condição complexa mesmo, que envolve a ginecologia, a fisioterapia, a cirurgia vascular, a psicologia. As pacientes, realmente, elas, pelo processo de dor crônica, elas ficam ansiosas, depressivas. E, enfim, essas varizes, elas podem também migrar, escorrer, entre aspas, para as pernas. Aí é que está a nossa participação maior, porque essas pacientes vão para o nosso consultório. Quando estão com varizes, né? E se a gente não se atenta a isso, a gente deixa passar.
Então, são aquelas varizes não safênicas, né? Aquelas varizes atípicas na região da vulva, região inguinal, glútea, nervo ciático. Sim. Então, esse olhar, ele é muito importante. Por quê? Inclusive, uma pesquisa que a gente fez recente, mostrando da importância do reconhecimento do refluxo pélvico para a recorrência das varizes dos membros inferiores. Então, é um dos principais fatores de recorrência aí. Atrás, por exemplo, de neovascularização ou um refluxo que não foi identificado, profundo, perfurantes também insuficientes. Então, se a gente deixa passar, a gente não está tratando da melhor forma, né? Então, dor pélvica crônica, varizes recorrentes nas pernas, varizes vulvares, são as principais apresentações do refluxo pélvico. Às vezes nem chega ainda a ter varizes nas pernas, mas já tem só as varizes pélvicas, só as varizes na região da pelve causando dor, né? Sim. E isso pode prejudicar. Às vezes não consegue fazer um diagnóstico porque não está vendo ainda aquelas varizes, quando já tem o refluxo para essa fuga para as pernas. Sim. E outra apresentação muito típica é a dispareunia. A dispareunia nas varizes pélvicas é uma dispareunia um pouco diferente da endometriose. Ela é uma dor que ela acontece, sim, durante a relação, mas ela se mantém por horas ou até dias. Uma sensação de peso. Então, essas pacientes, elas sofrem muito. E como eu tenho, né, tido muito contato com essas pacientes, e com essa anamnese mais dirigida, que eu aconselho todo mundo a fazer, são 3 perguntas. Tem dor pélvica crônica? Já operou de varizes? Tem dor na relação? Isso. Então, essas pacientes, realmente elas ficam desesperançosas, porque elas vão ao ginecologista, o ginecologista faz a avaliação voltada para a área dele, sem o olhar vascular, e aquilo passa. Então, ela fica achando, eu já fui em 2 ginecologistas, eu não tenho nada, o problema é da minha cabeça. Pois é. Então, é uma situação, assim, que ela mexe comigo. Então, conseguir dar uma notícia, olha, você tem isso, é um alívio para essa paciente muito grande, tá? Uma coisa muito importante, eu já recebi algumas críticas com relação ao fato da gente fazer o diagnóstico e indicar tratamento. Ou seja, tem gente que fala assim, olha, não concordo muito em fazer essa investigação de forma cada vez mais aprofundada ou mais minuciosa. Mais minuciosa, porque as pacientes vão começar a ser tratadas indevidamente. Eu falei, não, mas aí já não cabe a mim, né? Então, a paciente ela tem o direito de saber que ela tem ali as varizes pélvicas. Se tem indicação de tratamento, que ela trate. Se não tem, que não trate. Não é por isso que a gente vai ignorar. Então, uma coisa muito importante é que nas pacientes assintomáticas, então você viu lá as varizes pélvicas, por exemplo, no endovaginal, não quer dizer que você tem que tratar. Provavelmente mas se a paciente está tendo dor, por que não tratar, né? E a grande maioria é assintomática. Sim. A grande maioria é assintomática. E a gente vai acompanhando, mas ela tem o direito de saber que ela tem aquela condição, que aquilo pode aumentar o risco de recorrência de varizes nas pernas. Sim. Entende? E uma coisa, tem algum fator de risco para doença venosa pélvica? Sim, assim, os mais conhecidos são a multiparidade, então as pacientes que têm 2, 3 filhos. Tem algumas pesquisas em andamento, principalmente na clínica Whiteley, tentando mostrar que isso não é uma regra. Então, pacientes nulíparas e pacientes pós-menopausa também têm, são minoria, mas a gente não pode excluir. E genética, que nem as varizes das pernas. Isso eu ia perguntar, genética também, como varizes? Varizes nas pernas, doença hemorroidária. Pensar que é tudo conectado. A gente tem um reservatório venoso infradiafragmático. Então, a doença, muitas vezes, ela tem essa distribuição contínua mesmo, né? E por isso que é tão complexo. Porque se eu tenho, por exemplo, uma sequela pós-trombótica no eixo cavo-ilíaco, aquilo pode se apresentar como varizes pélvicas, como as varizes nas pernas. Então, entende que a visão só até o ligamento inguinal é muito limitada. Tudo interligado. Sim. E eu conversando com um colega agora, na cirurgia vascular, na angiologia, é tudo ligado ao movimento, tá tudo interconectado. Se a gente ficar só focado em perna, varizes, a paciente é uma perna. Não. A paciente tem toda a sua circulação no corpo inteiro. Se a gente não interligar tudo isso,
a gente vai tratar só uma perna. A gente não está tratando só uma perna, a gente tem que tratar uma pessoa. Sim. Então, a gente tem que ter essa visão mais ampla, Sim. né? E um outro aspecto, trazendo essa questão do movimento, por que a gente defende, a gente sabe hoje que a ultrassonografia ela é superior à angiotomografia ou angiorressonância, que são exames estáticos e realizados em decúbito. Porque o nosso exame ele é completamente dinâmico. É verdade. Então, eu identifico uma compressão venosa da ilíaca, por exemplo, na paciente deitada, magrinha. Se eu reclinar um pouquinho, inclinar, 45 graus, aquilo costuma sumir, ou virá-la de lado, ou colocá-la até em pé. Então, é uma compressão ali posicional. Então, a gente tem desfeito muitos diagnósticos de compressão venosa ilíaca, muito. Olha, interessante Sim. isso. Então, por isso é tão importante esse treinamento, né? Os vasculares ainda têm uma certa dificuldade de acessar o sistema venoso profundo, transvaginal. Será que também, Joana, não é porque é coisa da mulher? Pode ser. Mulher é uma coisa assim, né? Mas isso está mudando, né? Nós, mulheres, estamos nos conhecendo mais. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, o vascular, ele está bem acostumado a fazer o mapeamento venoso, superficial. Sim. E aí vai para o sistema venoso profundo, femoral, ilíaca, cava. A gente não tem tanto treinamento, a gente percebe isso, verdade. Né? Agora, falando do transvaginal em si, né, que é um exame que é o padrão ouro para o diagnóstico das varizes pélvicas. Sim, existe uma dificuldade, eu não vejo problema nenhum nisso. O homem, o cirurgião vascular, que fala, eu não quero fazer, não tem problema nenhum. Encaminhe para alguém que faça, da equipe. O importante é não ignorar, assim. A mensagem que a gente sempre tenta deixar é essa, não ignore essas pacientes. Porque mulher, muitas vezes, é vista, não, isso é coisa da cabeça, né, como você falou. E se a gente pode oferecer alguma coisa para melhorar, né? Sim, e a gente tem condições disso. Né? Jo, eu vi que você é uma poeta, adora a arte. E na nossa vida a gente tem que ter todo mundo tem um pouquinho de louco, um pouco de médico e um pouco de artista. Nós já temos aqui a parte médica. Como que você acha que a gente pode equilibrar a parte poética e a parte de louco para a gente tentar manter esse equilíbrio na nossa vida? Eu gosto muito mesmo. A poesia, ela acaba elevando, né, assim, o pensamento. A gente se conecta mais fácil com o outro, com as dores do outro. E, querendo ou não, a medicina é uma arte científica. Sim. Antigamente, a profissão era conhecida como arte médica. Sim. Então, por exemplo, falando aí da literatura, né? A palavra, por si só, é um instrumento assim, muito valioso, que nos permite o diagnóstico, que nos permite aliviar um sofrimento, assim como é para o poeta. Sim. Então, existem muitas similaridades, né, da arte com a medicina. Por exemplo, infelizmente, a gente percebe que muitos médicos famosos, por exemplo, que se enveredam, né, nas artes, na literatura, na música, acabam abandonando a medicina. Poucos hoje conseguem ali trazer para a prática médica um pouco de arte. Então, o que eu percebo, trazendo isso para o consultório, trazendo isso até para as redes, né? Sim. É a sensibilização, né? É tratar daquilo que é mais sutil, da natureza humana, me conectar a algo mais eterno, mais perene. Sim. E a gente gosta, né? Acho que é uma coisa também que eu trago desde a infância e nos torna mais humanos, eu acho que o médico tem que ter uma visão também do belo, da arte. Sim. Porque a gente está lidando com pessoas. Sim. A gente está lidando com dores daquelas pessoas. Então, se a gente não tentar tentar entender o que aquela pessoa está passando, a gente vai ser uma pessoa extremamente fria e vai criar uma barreira com o nosso paciente. Platão, ele falava o seguinte, ele considerava assim, o que são as coisas mais importantes que existem no mundo, né? É a justiça, a beleza e a verdade. Nós médicos, o que nós fazemos diariamente, o que nós estamos fazendo aqui no Encontro Carioca? Buscando a verdade, nós somos buscadores da verdade pelo método científico, com rigor científico e com o dado, com o número. A gente está buscando a verdade.
com relação à justiça. A nossa prática médica, ela vai de encontro com os preceitos hipocráticos. Sim. Então, a gente quer dar ao indivíduo o que é dele. O melhor para ele. O melhor. A gente tenta ser muito justo no nosso dia a dia. Agora, o problema que eu vejo é com a beleza. A beleza, além da parte estética, da parte externa, superficial, a beleza que envolve a humanidade, que envolve as artes. Exatamente. Então, e é o que o poeta faz. Então, é tudo muito misturado, assim. Acho que a gente não tem que colocar a arte e a ciência separadas. Elas são complementares, né? São muito complementares. Tá? E como que a poesia surgiu na sua vida? Olha, acho que é uma coisa minha mesmo. Eu sou filha de professores, então a gente sempre foi muito incentivado à leitura. E desde criança eu sempre gostei de escrever. Colocar os meus pensamentos ali. Tem poesias assim de criancinha. Só que eu era muito tímida, como eu comentei um pouco mais cedo. Eu também. Muito tímida. Eu era tímida, aquela verdadeira tímida. Muito tímida, então eu não apresentava isso muito, não falava, e as minhas poesias ficavam guardadinhas ali, fazia pro meu pai, pra minha mãe, pra família e tudo mais. E aí, com a docência, eu fui, me encontrando, fui me soltando, e hoje em dia eu consigo espalhar um pouco dessa faceta minha artística para o mundo. Isso me faz muito bem, eu me sinto super preenchida, assim, de sentido. E eu fico aqui fã incentivadora também, Joana. Vendo é bonito ver outras mulheres também que têm esse olhar sensível, vendo um pouquinho além, não fica só naquele beabá. Muito se fala de inovação, de isso, de aquilo, mas se a gente não tiver esse olhar também humano, pelo menos para mim, fica faltando alguma coisa. Sim. Né? Então, tem essa sua parte poética é muito admirável. Continue sempre assim. Obrigada. Eu consigo escrever poesias, mas eu sempre gostei também de escrever e gosto de poesia, gosto de arte. E não é só a estética, como você falou, o exterior. Sim. É muito mais que isso, né? Acho que a gente se conecta, com algo superior, né? Você pode chamar de Deus, de divino, não sei. Sim. Então, tem uma frase também do Leonardo da Vinci, que foi um grande artista, completo artista, que se aproximou do corpo humano, com a régua e o compasso. E ele colocou, uma vez, eu li esse texto, esse trecho, eu nunca mais me esqueci. Ele coloca que o desenvolvimento completo da mente, ele ocorre da seguinte maneira: quando você estuda a ciência da arte e a arte da ciência e percebe que tudo se conecta. Olha só. Olha só. Então é isso. Acho que a gente não precisa separar as coisas. A gente pode trazer essa leveza, né? A gente precisa ser leve. Por favor. A gente está aqui num encontro totalmente científico. A gente, às vezes, fica focado naquilo, na ciência, nos números, nos artigos, né? Por que não ter um momento, de tranquilidade, de conversa, de bate-papo no meio disso tudo? Né? É fundamental. E na vascular, Ju, como que você se encontrou nessa parte de doença venosa pélvica? Então, eu acredito que tem muitas coisas na vida que não tem respostas assim, objetivas, que acontecem por ordem assim, divina mesmo. Então, os encontros que eu tive ao longo da minha carreira, eles propiciaram isso. Então, por exemplo, a doutora Fanilda é uma grande pioneira nessa questão, do diagnóstico das desordens venosas pélvicas. Ela me acolheu, ela abre muito as portas para a nova geração. Então, eu fui me aproximando de pessoas com um gosto parecido com o meu, e a gente foi colocando em prática um termo muito importante que eu acho interessante trazer com o mês da mulher, que é a sororidade, a mulher se apoiar e estar de mãos dadas e caminhar junta. Então, acho que é pelas pessoas que estão no meu caminho, pelos encontros que são favoráveis, também pela minha percepção mais sensível de entender que aquilo é legal, então eu vou. Então, é um gosto mesmo que eu tenho. Eu gosto muito de anatomia e acho que a região da pelve é a região mais complexa e misteriosa que existe. Então, é uma paixão mesmo e, claro, pela identificação que eu tenho com essas mulheres,
por entender que existe uma solução e que a gente tem um caminho a enfrentar, né, até. E o que a gente pode oferecer de tratamento? Os tratamentos, eles são, na maioria das vezes, pouco invasivos. Existe uma linha, né, de pensamento, de raciocínio que envolve o tratamento por via endovascular, em que sugere-se a embolização dessas varizes pélvicas com molas e espuma, tudo para oclusão desses vasos que estão dilatados, e a intervenção desses pontos de vazamento pélvicos que podem ser feitas com espuma de polidocanol ou mesmo ligadura, tá? Então, são técnicas que ainda há muita controvérsia no que é superior ao que, se o tratamento por via alta, embolização, previne a recorrência de varizes nos membros inferiores. Então, tem muitas arestas ainda. Mas lembrar que aí a gente está falando da intervenção, né? Sim. Até lá, o que a gente pode oferecer para as pacientes? Fisioterapia pélvica ajuda muito. Também está crescendo muito a fisioterapia pélvica, né? Até um tempo atrás não se falava muito. Eu não sei porque eu não estou nessa área, mas pelo que eu escuto, é uma coisa que está aparecendo cada vez mais. Cada vez mais. Mas pode ainda falar. Bem. Fisioterapia, os flebotônicos ajudam consideravelmente. Claro, os analgésicos, anti-inflamatórios e os hormônios, que aí eu peço sempre a ajuda do ginecologista. Tá. Então, essas pacientes, elas precisam ser acompanhadas realmente por uma equipe multidisciplinar. Então, no hospital onde eu trabalho, a gente tem uma equipe de uroginecologia. Lembrar também da existência das dores miofaciais, é uma região cheia de nervos e o assoalho pélvico é muscular, né, fáscia e músculo. Então, o diagnóstico diferencial aí, ele é muito importante antes de indicar o tratamento. Eu jamais indico o tratamento sem que essa paciente seja avaliada de forma global. Sim. Porque ela pode, inclusive, ter 2 doenças ao mesmo tempo, considerando que endometriose e varizes pélvicas são estrogênio dependentes. Então, tem que tomar muito cuidado. Essas pacientes tendo essa visão mais fácil, entre aspas, fazer esse diagnóstico. E no seu dia a dia, você acha que a poesia, esse seu lado poético, pode ajudar naquele momento que você vai falar para a paciente que tem alguma coisa ali, você consegue, ou alguma visualização, explicar? Você acha que esse seu lado poético tem te ajudado? Sim, eu acho que mais que o poético, o lado visual. Então, as artes, né, as pinturas, os desenhos. Porque se você parar para pensar, as varizes pélvicas ficam escondidas. Ficam escondidas. Como que você explica para a paciente? Então, eu uso geralmente desenhos, ilustrações. E a gente tem, né, Eu vi uma pintura sua linda, que era a pelve, como se fosse uma borboleta. Essa, na verdade, foi uma primeira arte que eu fiz em acrílico. Eu não tinha experiência nenhuma com acrílico. Acrílico seca muito rápido. Você voltou a pintar depois de 15 anos. Fiquei um bom tempo. A pandemia, me reacendeu isso. Mas essa arte, ela foi assim, como é acrílico, acrílica, ela seca muito rápido. Então, eu fiz ela assim, comecei à tarde e terminei no inicinho da noite. E eu gravei esse vídeo na época, porque, na verdade, começou como uma pelve óssea. E eu olhei para ela e falei, gente, isso aqui é uma borboleta. E aí transformou em borboleta. E, na verdade, virou o quê? A logo do Pelvic Team. Então, tem muito sentido, muito significado para mim. Na verdade, o que significa, né? A questão da metamorfose, da mulher, né? Se encontrar, voltar a se amar, entender que aquilo é um processo que tem como melhorar. Então, de expansão mesmo, e de transformação, essa é a palavra. E, ao longo dos meses, eu fui refletindo um pouco mais o que isso poderia trazer também. E tem muito a ver com o efeito borboleta. Olha que interessante. O efeito borboleta, ele vem para explicar lá a teoria do caos, né? Fale para nós. Né, uma leve batida de asas aqui no Brasil pode causar um tufão. De tsunami. Tufão lá no Japão. Então, a gente, às vezes, não tem muita consciência da proporção do desdobramento das nossas atitudes e ações aqui, nesse momento, agora, nesse local. Mas que esse movimento, ele provavelmente, tomara, né? Que ele cresça, que ele atinja muitas comunidades, muitas pessoas, para que a gente possa ajudar. É isso. A gente está aqui para ajudar mesmo, Eu né? acho. Jô, e
falando em relação à poesia, da força da mulher, eu sabendo que você seria uma entrevistada, eu separei uma poesia de uma poeta mineira, da Adélia Prado. Como nós somos mineiras, tinha que ser alguém que tivesse relação com a gente, uma mulher mineira. Chama Com Licença Poética. A poesia é essa. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Então, uau, esse texto me fala muito dessa nossa força. Essa geração de médicas que estão chegando na cirurgia vascular, na angiologia, e conquistando nossos espaços. Sim. Então, essa poesia foi em homenagem a você. Obrigada. Acho que não tem nada de sexo frágil. Isso é uma falácia. Não tem não. Adélia Prado representa todas nós aí nesse momento. E super diferente. Eu nunca falei nenhuma poesia ficou aqui linda. Também, não. Não sou poeta como você, mas quis fazer essa homenagem. Eu amei. A sua inclusive, presença. Contextualizada que ela cita Rio de Janeiro, né? Exatamente. Gostei. Bom, eu trouxe também uma poesia que representa aí como a ciência e a arte podem caminhar juntas. Então, ótimo. Eu fiz essa poesia, ela representa uma arte que ilustra a capa de um livro sobre hemodinâmica venosa. O título é Al-Safin, que significa escondido secreto em árabe, e esse era o nome que se dava a Veia Safena. Então, Al-Safin, o caminho de volta. Regida por 2 grandes leis, a do retorno e a da gravidade. Ela não pulsa, é um contínuo, carrega a vida na sinuosidade. Para o coração, tens vocação. Seria uma tendência inata? Então, traga de volta à junção tudo aquilo que não mata. Me perco na sua dinâmica e encontro no olho que tudo vê, sob o sol, a beleza anatômica. A cura, a lua é quem provê. Quem me dera ser adivinho, sob a fina lâmina me deparar e voltar inteira do caminho após deixar-me cortar. Maravilhosa, adorei, Jo. Nossa, acho que isso então deixou o nosso episódio diferenciado, o episódio um pouco mais poético. Verdade, acho que a gente merece. Ficou linda. Temos que publicar essa sua poesia, que tá linda demais. A gente fala tanto de Safena, por que não homenageá-la? É verdade. Jo, infelizmente a gente tem que terminar, mas a gente continua depois nossos papos e nosso cafezinho. Combinado. E eu sempre pergunto para os meus entrevistados, meus convidados, que eu sofro bullying, Jo, de tomar café com adoçante, sendo mineira. Então eu sempre faço a pergunta: você é do time café com açúcar, adoçante ou puro? Puro, e eu acho um sacrilégio colocar adoçante e açúcar no café. Por favor, venha pro nosso time. Eu já tentei, Jo. Já tentei. Você vai conseguir. Já tentei, já pus canela, já pus isso, já fiquei sem tomar, não sei o quê. Café é uma fruta, ela é doce. Ai, não consigo. A gente vai conseguir. Mas enfim, tentarei mais uma vez em sua homenagem. Muito obrigada, Jo. Prazer enorme. Muito obrigada mesmo. A você. E por aqui terminamos mais um episódio do Café com Vascular. Eu peço a todos que se inscrevam no canal, siga a Sociedade nas redes sociais e deixe o seu joinha. Um beijo, até a próxima.